Disfarce desta semana é uma sabatina com o político Marcelo Leles. Marcelo Leles iniciou a carreira profissional em Goiânia, chefiando o viveiro da Superintendência de Parques e Jardins daquela capital. Trabalhou no projeto Amigos do Meio Ambiente, implantado em Palmas, assumiu a presidência da Agência de Meio Ambiente e Turismo. Em 2005 foi eleito vereador em Palmas, em 2006 deputado estadual e reeleito em 2010 deputado estadual. Para me ajudar nessa sabatina, Kleber Toledo, que é jornalista, empresário e editor do Portal CT, muito obrigada pela presença, e Soares Filho, que é jornalista, produtor e repórter aqui da Rede Record Tocantins. A gente volta daqui a pouquinho, depois do comercial, para começar a sabatina de hoje. Oi, gente, você que está aí ligado no programa Sem Disfarce, eu tenho um recado para você que aprecia a boa comida. O Secondo Restaurante, antiga Adega 21, localizado na Alameda Jardins, está com uma grande novidade. Às quintas-feiras funciona o menu degustação, que serve receitas em pequenas porções a R$ 15,90 cada, em um ambiente mais descontraído, embalado pelo DJ da casa. Viva uma experiência gastronômica única nas noites de quinta-feira. Secondo Restaurante, em Palmas, Tocantins. A sabatina de hoje do programa Sem Disfarce é com o político Marcelo Leles. Ele que já foi vereador, deputado estadual, também candidato a prefeito de Palmas e candidato como vice-governador do estado. Eu começo perguntando, o senhor já se candidatou aliado ao PSDB, agora aliado ao PMDB. São dois grupos bem distintos e de oposição bem ferrenha. Como que o senhor explica isso e como que o senhor acredita que a sociedade veja isso? Olha, nós em 2015, nós deixamos o grupo do PSDB e por uma razão simples. Nós entendemos que esse último governo do PSDB não atingiu os seus objetivos. Nós andamos o Tocantins todo e conversamos com o povo tocantinense em todas as cidades e entendemos que aquele governo não estava cumprindo, não estava atendendo os anseios do povo tocantinense, então decidimos, por fazer essa escuta, por compreender isso, deixar o governo que nós ajudamos a eleger. E a partir daí começamos uma nova caminhada. No dia da entrevista coletiva em que nós deixamos o governo do PSDB, eu disse que nós estávamos fechando um livro, terminando uma história, e a partir daí iríamos começar a escrever uma nova história. Foi exatamente isso que aconteceu. O senhor se aliaria ao PSDB novamente? Esse período do Partido Verde ficou para trás. Infelizmente, como eu disse, foi uma grande decepção esse último governo. Nós tomamos uma decisão sóbria, uma decisão equilibrada, uma decisão pacífica e essa decisão foi tomada e é irreversível. Mas, deputado, a questão é com o PSDB ou com o siqueirismo? Né? Porque nós temos um momento histórico, nós vivemos ainda um momento histórico. Nós tivemos em 2005 o rompimento da União Tocantins e ali se acaba uma hegemonia até então do siqueirismo e nós tivemos então de um lado o grupo do Marcelo, do lado do grupo do Siqueira, aí depois o senhor foi contra o Marcelo, hoje se aliado do Marcelo, a senadora Cátia Abreu, que foi a grande avalista dessa candidatura de vocês, ela hoje é adversária interna do grupo. Qual é o futuro político em termos de organização de forças políticas no Estado? Como o senhor vê hoje essa divisão? Tem novos grupos, novas correntes surgindo na política do Estado? Bom, eu vejo com muito bons olhos. Acho que a política tocantinense avança, no sentido de que os projetos são definidos de acordo com o momento em que nós estamos vivendo e com as necessidades que o nosso povo anseia. Ou seja, quando nós nos unimos com o governador Marcelo Miranda, eu era pré-candidato a governador do Estado. O PV, que é um partido pequeno no Estado, tomou uma atitude extremamente ousada antes, na pré-campanha de 2014, e me lançou pré-candidato a governador. E nós fizemos, talvez, o movimento político mais interessante da minha vida pública, que tem 22 anos. Né? Se chamou, e você, nós falamos sobre isso,
se chamou Movimento por uma Alternativa de Mudança. Em 90 dias nós percorremos 120 municípios do estado e quando fizemos a coligação com o governador Marcelo Miranda, eu, ao invés dos 4%, tinha exatamente 19,8% das intenções de voto. E o ex-governador sentado na cadeira de governador, com todo o poder, sentado assim, com a força da máquina nas suas mãos, o ex-governador Sandoval, naquela época tinha 12%. Por que nós nos unimos? Por quê? Primeiro, conversamos e entendemos que naquele momento, e continua até hoje, naquele momento a união era possível em termos ideológicos e era necessária para enfrentarmos juntos a poderosa máquina pública e fazer a mudança que os tocantinenses estavam ansiando, estavam ansiosos em todas as regiões do estado. Então fizemos a união e fomos vencedores na eleição. E eu agradeço por isso, dou graças por isso. Mas novos grupos, novas correntes políticas estão surgindo, o senhor faz a leitura? Faço a leitura que a política está mais dinâmica, não é aquilo de antigamente, onde você tinha quase um governo monocrático, quase vamos colocar assim, um coronelismo mesmo, uma corrente que era dominante sobre o sistema político todo. Isso mudou. Isso é passado no Tocantins e acho que todos nós tocantinenses, políticos ou não, devemos comemorar isso. Deputado, o senhor foi candidato a prefeito de Palmas 2 vezes, não é isso? Nessa última, o senhor teve uma projeção maior e estava na frente, as pesquisas lhe garantiam isso, e de repente as coisas começaram a dar errado. O que deu errado na sua campanha de candidato a prefeito de 2012? Olha, nós fomos, vamos colocar assim, fomos surpreendidos por uma onda feita através de uma boa estratégia de comunicação, é preciso reconhecer isso, em que colocou para os palmenses que era o momento do protesto e era preciso protestar contra o que estava, contra o sistema político que estava governando naquele momento. E eu fui, vamos colocar assim, eu paguei uma conta que não era minha, mas isso é passado e a gente nunca olha para trás, nós sempre olhamos para frente, estamos com 1000 projetos e 1000 ações nesse momento e acho que muita coisa boa virá. E qual a avaliação que o senhor faz nesse momento, por exemplo, da atual administração? A gente vê que tem um certo confronto entre o senhor, né, e o atual prefeito. Né? E qual a avaliação que o senhor faz dessa administração, tendo em vista já os últimos anos de administração Carlos Amasta? Eu lamento porque eu vejo que vários compromissos de campanha não foram cumpridos e nós tivemos a tranquilidade, primeiro, de nos manter na oposição, porque a decisão da eleição, dando a vitória para o atual prefeito, com uma margem pequena para mim, em segundo colocado, o povo, naquele momento do voto, já disse o que queria. Queria ele como prefeito e queria que nós ficássemos no contraponto, né? E nós tivemos a sobriedade e o equilíbrio para que demos tempo à gestão para que ela trabalhasse, né? Ou que o tempo passasse para que nós pudéssemos avaliar melhor tudo que estava acontecendo. E eu digo, 2 anos e meio depois do prefeito estar comandando a prefeitura, eu fiz as contas ontem, 1 bilhão 912 milhões de reais entraram no caixa da prefeitura. 1 bilhão 912 milhões de reais. E, assim, eu lamento porque eu vejo que os compromissos não foram cumpridos. Qual deles, por exemplo? Se você falar da marca da campanha, o shopping a céu aberto. O que é o shopping a céu aberto? Muitos palmenses dizem que é o estacionamento da JK, que está liquidando o comércio da região central de Palmas, né? Esse é um compromisso que não foi cumprido. Ou se foi cumprido dessa maneira, com um estacionamento pago, um estacionamento que veio dizendo que era para reorganizar ali o fluxo dos veículos, para que os funcionários das lojas que estacionavam seus carros o dia todo ali em frente ao comércio não fizessem mais isso. Ora, se era para isso, era só colocar uma tolerância de 30 minutos, né? E você não teria toda essa celeuma que os comerciantes da JK estão vivendo. Se você falar das creches noturnas, se você falar de um compromisso mirabolante que foi feito na campanha, eu me lembro do atual prefeito dizer em campanha que ia passar a gerência do pronto-socorro do HGP para a prefeitura. O que foi algo que nós, políticos, olhamos para aquilo e falamos, que responsabilidade. Mas ele disse. E aí, Soares, você veja só,
1 bilhão e 912 milhões. E eu pergunto, aonde estão as obras? Deputado, agora, como explicar, então, os resultados das pesquisas que tanto a própria Prefeitura e também algumas entidades têm divulgado de aprovação da atual gestão, com, às vezes até, segundo eles, né, índice de até mais superior a 80% de aprovação. O senhor acredita nesses números? Como explica se realmente eles estão nesses níveis? Bom, primeiro é preciso reconhecer a capacidade extraordinária de marketing do prefeito. O prefeito é um marqueteiro, e bom marqueteiro. E vejam só, eu fiz agora há pouco algumas pesquisas que mostram números diferentes desses que são colocados nessa boa estratégia de marketing todos os dias. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu penso e tenho andado pela cidade que é uma reflexão na cabeça das pessoas, começou a acontecer com rapidez e na cidade toda. É justamente isso, essa política agressiva de arrecadação de impostos. Uma política que nós nunca na história de Palmas, lembrando do ex-presidente, nunca na história dessa cidade nós vimos uma política tão agressiva como essa. O IPTU, em alguns casos, subiu 900%. Passagem de ônibus agora subindo, estacionamento pago na JK, ISS da mesma maneira. Enfim, uma política muito forte de arrecadação de impostos e pouca coisa concreta acontecendo do outro lado. Nessa pesquisa que eu fiz, eu perguntei qual é a principal característica, o principal ponto positivo da gestão. Para 40% dos entrevistados, a limpeza da cidade. A limpeza da cidade é algo, inclusive, que eu fiz durante 12 anos da minha vida. Durante 12 anos, antes de entrar na vida pública, eu cuidei dos jardins da cidade. Isso é barato, isso se faz com o pé nas costas, vamos colocar assim, isso é coisa fácil de se fazer, tanto é que nós fizemos, e modéstia à parte, fizemos bem no passado. Então isso é a obrigação do prefeito e da prefeitura. Mas é muito mais do que isso. Aonde estão as políticas sociais? Aonde está a política de habitação do governo? Quantas casas foram feitas por essa atual gestão? Deputado, nas entrevistas e nas redes sociais é comum a troca de farpas e de ofensas do senhor com o atual prefeito. O prefeito, inclusive, já integrou o PV e saiu do PV para ir para o PP para poder se eleger. O que incomoda o senhor no prefeito? Certa vez o senhor falou que era se aliar à velha política do PSDB, mas o senhor também já foi aliado ao PSDB. Então, o que incomoda no senhor, no prefeito? Não parece aquela história de que ele ganhou e aí fica essa rixa? O que é? Você sabe que eu acho que deveria ser assim? Porque ele ganhou e eu perdi. Deveria ser assim. Eu deveria ficar incomodado e deveria criar caso com ele. Mas é justamente o contrário que acontece, Graziela. Mas o senhor também, sempre que pode, não, é lógico. Eu sou desrespeitado. Eu sou usado contra mim palavrões do mais baixo calão, de uma hora para outra. De repente eu estou em casa, 11 horas da noite, alguém me liga, o prefeito está te xingando no Twitter. Eu abro lá, ele está me xingando no Twitter. E ele ganhou a eleição e eu perdi a eleição. Mas ele especifica, Marcelo Leles. Não, mas está claro. Aí eu respondo, ele me responde, é óbvio. Você sente que é direcionado a você? Não, todos os participantes da rede social sabem. Tanto é que a imprensa depois reproduz, dizendo que nós batemos boca. E, infelizmente, sabe por quê, Soares, Graziela, Kleber? Nós vivemos num tempo de democracia. O contraditório, ele é absolutamente saudável. Agora, como é que pode um prefeito de uma capital, nesse tempo que nós vivemos, não saber conviver com o contraditório? E mais do que isso, como é que pode usar palavras de baixo calão para tratar com alguém que perdi a eleição, mas a vida toda foi o deputado mais votado dessa cidade? Tenho amigos em todas as regiões de Palmas. Como é que pode desrespeitar? Nenhum cidadão poderia ser desrespeitado dessa maneira. Nenhum cidadão. Deputado, essa questão aí é muito complexa, até porque agora a gente vê agora uma aproximação do governador Marcelo Miranda com o prefeito Carlos Amacho, a sua esposa é a vice-governadora. Como é que fica todo esse imbróglio aí? Porque na inauguração do Parque Sesama, o governador disse que
parece que você estaria começando um namoro e possivelmente um noivado com o prefeito Carlos Amastro. Isso eu já estou falando de futuro, de eleições futuras. Como é que fica o senhor nesse meio campo aí? Ainda mais porque o prefeito também atacou de forma bastante contundente o governador, a primeira-dama Dulce Miranda, na rede social também durante a eleição. Então, foi bem oportuna a pergunta, como que o senhor vê essa aproximação, esse quase casamento de Marcelo Miranda com o Carlos Amastro? Olha, primeiro eu vejo com naturalidade e torço para que o governo e prefeitura possam potencializar os seus recursos e o seu trabalho em prol da população palmense. Relação institucional entre prefeitura e governo é absolutamente natural e saudável. Agora, as decisões políticas que o governador vai tomar, eu acredito que não serão tomadas agora. Eu acredito que muita água vai passar debaixo dessa ponte, não é? E assim, é como foi lembrado. Tudo isso que tem acontecido comigo aconteceu com o governador, com a primeira-dama, na campanha. As palavras foram as piores possíveis. Os xingamentos foram em todos os níveis, feitos pelo atual prefeito ao, na época, candidato a governador Marcelo Miranda e candidata a deputada federal e primeira-dama Dulce Miranda. Então, assim, eu não posso responder pelo governador, mas o PV está posicionado, está trabalhando, vai continuar trabalhando em prol do que nós acreditamos. Nós precisamos ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Sem Disfarce. E agora uma dica do programa Sem Disfarce. Palmas recebe um novo olhar. A Ótica Sofia, a mais nova da capital, conta com diversas marcas exclusivas, como Ana Hickman, Techart e Speedo. Lá você encontra armações para óculos de grau e de sol. A Ótica Sofia tem laboratório próprio, o que agiliza a entrega. Faça uma visita. Ótica Sofia, 106 Sul, Avenida JK. Estamos de volta com a sabatina Marcelo Leles. Eu começo perguntando, o senhor foi condenado a 8 anos de inegibilidade. Se isso permanecer, de que lado o senhor vai estar nas próximas eleições? Do lado da população palmense, independente de como eu estiver. Se esse ato, que no meu entendimento foi uma das maiores perseguições políticas que já aconteceram, eu acredito, é o que eu penso, se isso perdurar, e eu não acredito que vá perdurar, eu continuarei do lado do povo de Palmas e do povo tocantinense. Como presidente do partido, como cidadão palmense, eu não vou me omitir em momento nenhum, seja o momento pré-eleitoral ou mesmo o momento da eleição. O que se vislumbra seria uma disputa entre talvez Marcelo Leles, Marcelo Miranda, Carlos Amastro, enfim, esses grupos. Marcelo Miranda, numa possível reeleição no próximo mandato, 2018. O senhor permaneceria com Marcelo Miranda? Há alguma possibilidade de se unir a Carlos Amastro? Eu não faço essa leitura porque eu não acredito nesse cenário. Eu não acredito nesse cenário. Qual cenário o senhor acredita? No cenário, porque para esse cenário acontecer em 2018, nós teríamos que ter um outro cenário em 2016. E eu não acredito que é esse cenário em 2016 que vai acontecer. Para ele ser candidato a governador, o prefeito, ele teria que ser reeleito em 2016. Qual cenário que o senhor acredita em 2016 e em 2018? Eu não dou conta de prever o cenário de 2018, mas acredito que nós teremos mudança na gestão municipal em 2016. Quem? O senhor estaria candidato a prefeito? A minha relação com Palmas é uma relação, vamos colocar assim, está no meu DNA. A minha vida, eu cresci aqui, eu cheguei aqui com 22 anos, eu cuidei dos jardins de Palmas, construí as praias. Meu pai construiu o Parque César Mar e agora mais palmenses sabem disso, depois desse último episódio. E o Projeto AMA e tudo que nós fizemos durante tanto tempo, e depois minha vida pública, sempre os palmenses me deram votações extraordinárias. Fui o deputado estadual mais votado em 2006, 2010, quando disputei para deputado estadual. Disputei as eleições de prefeito, não ganhei, mas fui muito bem votado nas duas eleições. Agora, nessa campanha, na condição de candidato a vice-governador, e no final da campanha, com a Cláudia me substituindo,
Nós, o governador Marcelo, nosso grupo teve uma vitória expressiva na capital. Enfim, a minha relação com Palmas é realmente muito profunda. Então, mas, deputado, para ser mais objetivo, hoje o senhor está inelegível? Kleber, mas a elegibilidade ou não hoje não importa. A elegibilidade tem que acontecer no momento exato do registro das candidaturas. Sim, mas lá... E eu acredito plenamente que naquele momento eu estarei elegível. Eu acredito plenamente e estou trabalhando para isso. E como o senhor poderia trabalhar melhor a questão do marketing? O senhor disse que o prefeito é um bom marqueteiro para tentar uma eleição à Prefeitura de Palmas, se Carlos Amatra já vai estar no poder. Não seria mais difícil para o senhor? Acho que não. Acho que o marketing naquele momento era muito fácil de ser feito. Você tinha realmente um sistema político desgastado e você tinha alguém que chegou, construiu um shopping na cidade e apresentou um projeto novo dizendo que era, vamos colocar assim, quase que um salvador da pátria e fez uma estratégia de marketing em cima disso. Agora são 4 anos de governo. E como eu disse a você, né, com todos aqueles compromissos, ou praticamente todos eles não cumpridos, e com uma política de arrecadação de impostos nunca vista na história dessa cidade. E hoje, por enquanto, tomara que isso mude, tomara que daqui para o final do mandato isso mude, mas nós temos 2 anos e meio de mandato. E eu lhe pergunto, que obra foi feita, que obra foi construída, iniciada e terminada pelo atual prefeito? E essa conjuntura, ela pode colocar em 2 palanques, 2 antigamente intensos adversários, Marcelo Leles e Raul Filho? Olha, eu nesse momento eu penso que o debate mais importante, pelo menos o PV já discutiu isso e está pacificado, que o debate que nós temos que fazer é essa reflexão sobre Palmas, essa história da maquiagem contra essa arrecadação desenfreada de impostos, né? O que tem de concreto na gestão para valer? Ou é somente um belo produto, uma bela embalagem, um belo produto de marketing? Essa é a reflexão. Essa discussão em termos de grupos políticos, que composição será feita, se será feita, nós não iniciamos ainda. Agora, vamos poder discutir isso com o tempo e lá na frente, se houver condições ideológicas para a composição com A, com B, com C, com D, nós vamos discutir isso com tranquilidade. Tem outro componente importante aí que atrapalhou o senhor, inclusive. O senhor era um candidato tido como praticamente eleito em 2012 e, de repente, a política estadual tirou sua eleição, que é a grande verdade mesmo, que naquele momento não foi julgado o Marcelo Leles, mas o governo Siqueira Campos. E o governo Marcelo Miranda começa com muitas dificuldades, tremendas dificuldades para se deslanchar. Vivemos nesse momento essa situação em relação ao servidor público, que na verdade vem desde o início da gestão, devido às dificuldades financeiras. Dependendo por onde caminhar esse governo até o ano que vem, também poderia prejudicar os seus projetos ou o projeto daqueles ligados ao Palácio. Como que o senhor tem avaliado e tem se preocupado também com essa questão? Muito, mesmo porque o PV faz parte do governo, né? A minha esposa, a Cláudia, é vice-governadora do estado. Nós compomos 2 secretarias, estamos em outros cargos do governo, então o PV é corresponsável. Nós temos que encontrar caminhos e eu acredito plenamente que nós encontraremos esses caminhos. É lógico que essa reflexão que você fez é muito apropriada. A situação que o estado foi entregue a nós foi uma situação calamitosa. Eu estava dizendo, é como aquela política de Napoleão de terra arrasada, ou seja, você está ali perdendo a guerra, então você passa pelas cidades, arrasa as cidades para que as tropas inimigas não tenham nem lugar para descansar ou se abrigar, né? Então é mais ou menos, infelizmente, o que aconteceu no Tocantins, especialmente depois da derrota do ex-governador. Ele tomou algumas atitudes que eu só posso entender, e os conhecedores da política, mais profundamente, que foram atitudes para isso. O governador enfrenta tudo isso e não é fácil, né? Esse é um desafio nosso. Deputado, voltando um pouquinho às eleições, no momento em que o senhor teve o registro de candidatura cassado,
o senhor indicou a esposa e muitas críticas foram feitas a respeito dessa indicação da esposa do senhor. O que o senhor teria a dizer a respeito dessas críticas e mais? O senhor dá palpites em ações da vice-governadoria? Eu fui na vice-governadoria 2 vezes, desde o início do governo. A vice-governadora tem nome e sobrenome, Cláudia Leles. Ponto. Eu sou cidadão e presidente do Partido Verde, estou na minha missão como presidente do Partido Verde. Naquele momento, foi um momento realmente muito difícil, um momento muito tenso, né? Um momento de final de campanha e tudo aquilo que aconteceu, não foi brincadeira. Mas eu conheço a Cláudia. Muitos dos palmenses conhecem a Cláudia, principalmente os palmenses das regiões mais periféricas da cidade, os mais simples, que é onde ela sempre atuou muito nas campanhas e na minha vida pública. Na verdade, a Cláudia é como se fosse, não tem aquela história do carregador de piano? A Cláudia sempre foi a carregadora de piano da minha vida pública. Ela sempre foi o meu braço direito, sempre esteve do meu lado em tudo e conhece de política. E eu conheço ela. Ela é extremamente corajosa, é extremamente articulada, é extremamente inteligente, se comunica muito bem. E eu tinha certeza absoluta que o PV, que a audição não foi minha, foi do PV. Não existia outro nome no PV? Existiam outros nomes, mas o partido se reuniu e entendeu que o nome mais apropriado era o nome da Cláudia. E eu votei nisso também, porque, como eu disse, eu conheço a Cláudia, eu sei da sua capacidade. E hoje, né, vocês estão acompanhando, ela está fazendo um trabalho, pelo menos é o que eu tenho escutado, o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido, um trabalho bem aceito pelo governo e pela população. Ela está se destacando, representando muito bem o governo em diversas ocasiões, tratando de temas que muitas vezes foram esquecidos, como os quilombolas, os indígenas, as populações mais, os chamados invisíveis, e ela está atuando bem nisso. Agora, nessa questão dos Jogos Indígenas, ela articulou em Brasília, foi ao ministro da Cultura, mesmo com o Carlos Amasta, adversário nosso, dando aulas de civismo, indo à prefeitura para uma reunião como vice-governadora, foi à prefeitura para uma reunião para tratar dos Jogos Indígenas. Ou seja, está se destacando. O governador a colocou numa missão muito importante, que é a missão de coordenadora do Grupo de Atração de Investimentos. Ela fala inglês fluentemente e, como eu disse, é publicitária, se comunica bem e está com essa missão. Qual é a missão? Atrair investidores para o Estado e receber esses investidores aqui, fazendo uma espécie de receptivo deles. Eu acredito plenamente que isso também trará excelentes resultados para o nosso Estado. Então, eu tô entendendo que agimos da maneira correta. Então, fica especificado aqui que a vice-governadora do senhor não dá palpite mesmo na vida, mas há indicações aí em várias secretarias, não é isso? Eu não participo oficialmente da vida da vice-governadora, mas é lógico que quando nós estamos em casa e vamos discutir política, discutir ações, eu dou os meus palpites, ela dá os meus palpites quanto às minhas ações como presidente do PV e vice-versa. Eu falando das ações dela como vice-governadora, mas informalmente em casa. As ações de vice-governadora estão completamente fora da minha agenda. Como está a questão, por exemplo, hoje, deputado, qual a avaliação que você faz do governo Marcelo Miranda? A gente vê aí uma satisfação dos servidores, né? Na saúde pública, um caos, continua um caos. Como é que o senhor analisa tudo isso? Vai mudar? Mais ou menos como eu havia dito. Nós pegamos o governo numa situação calamitosa, não é? Infelizmente, isso tudo aconteceu no final do governo passado. Os desafios são imensos, né? Imensos. Na área da saúde, então, nem se fala, mas eu tenho absoluta convicção de que esses desafios e todas essas dificuldades serão, com trabalho, dedicação, e o PV é corresponsável, como eu disse, superadas ou amenizadas o mais rápido possível pelo atual governo. Deputado, eu publiquei um estudo do professor Valdeci Rodrigues no início do ano, que é uma coisa que eu também sempre defendi, e ele mostra isso, que na verdade toda essa situação que o Estado passa, ela é uma evolução histórica, né? Que começa com queda de investimentos já no final do governo Siqueira em 2002 e se acelera isso no governo
Marcelo Miranda, por exemplo, os grandes reajustes e reenquadramentos, progressões que ocorreram no governo Marcelo Miranda e a conta vem se somando a partir de então. Quer dizer, o próprio governo Marcelo Miranda, de certa forma, também não contribuiu para isso lá atrás. Inclusive, o senhor foi um dos grandes críticos daquele momento do próprio governo Marcelo Miranda. É verdade, né? Você tem toda essa história que precisa de ser respeitada. Mas o fato é que, diante desse último governo, do grupo do PSDB, né, governo que nós ajudamos a eleger, nós entendemos que, como eu disse, nós entendemos que no momento daquela eleição, o melhor caminho que nós tínhamos para mudar essa realidade seria essa composição com o governador Marcelo Miranda. Fizemos e agora participamos do governo e acreditamos plenamente que nós teremos que enfrentar isso tudo, toda essa história construída por várias mãos, juntos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada, Soares, Kleber, pela participação. Obrigada, Marcelo Leles, por participar dessa sabatina. Eu que agradeço. No começo eu não cumprimentei vocês, mas quero agradecer muito você, Graziela, ao Kleber e ao Soares por esses momentos muito interessantes que vivemos. Tá certo, muito obrigada. E o programa Sem Disfarce volta na semana que vem. Obrigada pela sua audiência.